Olá e bem-vindos ao nosso segundo jogo interativo. Escute atentamente a história até o final e, ao terminar, escolha com cuidado o caminho que devo seguir. Cada decisão que você tomar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Minha sobrevivência está em suas mãos. Era uma noite escura e silenciosa. O tipo de noite que engole os sons e deixa o mundo em um silêncio perturbador. Eu havia pegado meu carro, sem destino certo, apenas a necessidade de ir embora, de fugir dele. Meu padrasto. Ele tinha sido o monstro que atormentava minha vida por tanto tempo. E, finalmente, eu não aguentava mais. Eu tinha que sair de casa, mesmo sem saber para onde ir. Não importava. A dor de estar ali era muito maior do que qualquer medo que a estrada pudesse me causar. O carro era velho, mas confiável. O som do motor era reconfortante, como se me dissesse que eu estava indo para um lugar mais seguro. As ruas estavam desertas, os faróis iluminando o caminho estreito à frente. Mas logo que saí da cidade, algo começou a me incomodar. Não era só o medo de estar sozinha, mas uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. O vento soprava forte, e as árvores que passavam ao lado da estrada se curvavam, como se quisessem me engolir. A cada quilômetro, a estrada ficava mais isolada. Era como se o mundo estivesse se fechando ao meu redor. Eu olhei para o retrovisor e quase senti meu coração parar. Não havia ninguém atrás de mim, mas por um segundo, algo brilhou no vidro. Uma sombra, talvez, ou uma ilusão. Eu tentei ignorar, acelerando mais o carro, mas o silêncio na estrada era sufocante. Não havia nenhuma luz além dos meus faróis, nenhuma casa, ninguém. Só eu e a estrada. Até que algo estranho aconteceu. Eu já estava na estrada há horas. As luzes do carro pareciam ter dificuldade em cortar a escuridão. O rádio estava desligado. Eu não queria ouvir nada. Só o som da estrada e o ronco do motor. Mas então, algo mudou. Eu passei por uma rua que não lembrava de ter visto antes. Eu teria notado. A rua era estreita, parecia deserta, mas as casas ali tinham uma aparência diferente. Velhas, decadentes. Como se ninguém morasse ali há muito tempo. Mas o mais estranho de tudo foi a sensação de que algo estava errado. Meus olhos se fixaram em uma casa à beira da rua. Ela estava em ruínas, mas o que realmente chamou a atenção foi a luz fraca que vinha da janela. Não fazia sentido. Ninguém poderia estar ali. Eu hesitei, mas a curiosidade me dominou. Eu parei o carro na frente da casa. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o vento parecia se mover. Eu fiquei ali, olhando para a janela. O que eu vi não posso descrever com precisão. Mas algo me olhava de volta. Não era uma pessoa, não era um rosto. Apenas olhos negros, profundos como um abismo. Eu senti um calafrio tomar conta do meu corpo. Antes que pudesse reagir, a luz na janela apagou e a casa ficou no total escuro. Eu rapidamente entrei no carro e acelerei, deixando aquele lugar estranho para trás. Mas por alguma razão, a sensação de que algo me perseguia ficou. Algo estava comigo e não havia como escapar. Eu não sabia mais onde estava. O relógio no painel não marcava mais a hora. Parecia que eu estava presa em um loop, dirigindo sem parar. Mas a estrada não mudava. A cada curva, tudo parecia igual, como se eu estivesse em um lugar fora do tempo. Foi quando eu olhei para o espelho retrovisor e vi algo que quase me fez perder o controle do volante. Estava ali, mais uma vez. Aquela sombra. Ela estava no banco de trás do carro, perto de mim. Eu senti uma pressão no peito, uma presença sufocante. Os olhos negros. Mas dessa vez, havia algo mais. Eu podia ouvir um sussurro. Algo sibilante, como se fosse uma voz, mas tão baixa que eu quase não conseguia entender. Não adianta fugir. A voz sussurrou. Meu corpo gelou.
Eu acelerei ainda mais, mas o carro parecia não sair do lugar. A estrada continuava a mesma, interminável. Eu sentia que estava sendo levada para um destino que eu não podia controlar. Os olhos estavam lá, sempre ali, me observando. De repente, a estrada à minha frente se abriu, revelando uma velha ponte. O carro desacelerou por conta própria, como se o destino já estivesse selado. A ponte estava coberta por uma névoa espessa, como se algo estivesse esperando por mim do outro lado. Eu sabia que não devia atravessar, mas as rodas do carro se moveram e eu não consegui parar. O que você fará? Opção 1: atravessar a ponte. Algo me dizia que a ponte era o meu único caminho. Eu precisava seguir em frente, enfrentar o que quer que estivesse me esperando. A névoa se fechou ao redor do carro e eu acelerei, sem saber o que me aguardava do outro lado. Opção 2: voltar e tentar sair da estrada. Eu sabia que precisava dar meia volta. Algo estava errado e a ponte parecia um ponto sem retorno. Decidi voltar e tentar encontrar uma rota diferente, mesmo que eu não soubesse onde isso me levaria.